Olá, meus irmãos, é uma honra, é um prazer imenso, uma satisfação, mais uma vez estar aqui no canal Jailson HMTV, para junto darmos início à nossa humilde e pequena palestra que nós temos aqui no nosso canal. Como nós não temos condições de gravar as nossas lives ao vivo, né? Nós gravamos os vídeos, né? Toda quarta e domingo nós estamos colocando o vídeo aí no canal Jailson HMTV, e você que pela primeira vez entrou no meu canal, assistiu os meus vídeos, então o que você deve fazer? Se inscreva. E também dê o like, que é muito importante, e compartilhe o nosso trabalho para aquelas pessoas, tá bom? Muito bem. Como nas quarta-feiras os nossos vídeos é mais curto, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que nós temos um assunto importante para tratar com todos vocês. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, e diz assim as escrituras: bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia. Você veja que palavras aqui está no plural, palavras. Quer dizer, essa escritura, ela vem se cumprindo dentro das eras. Entendeu? Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito. Porque, aí vem aqui, porque o tempo está próximo. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Então, baseado nessa escritura, irmão, o nosso tema hoje é: o tempo está próximo. Esse é o nosso tema da nossa humilde palestra de hoje. O tempo está próximo. Agora, esse tempo aqui, irmão, se refere a uma era, a uma dispensação. Então, João, lá na ilha de Patmos, ele estava falando de uma dispensação, de uma era que estava próxima. Agora, esse tempo que estava próximo para João ainda vai se cumprir? Será que esse tempo que João diz aqui, ó, o tempo está próximo, isso ainda vai, esse tempo, essa era, essa dispensação que João disse que estava próximo, ainda vai se cumprir ou já se cumpriu? E aí, meu irmão? Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? Quando você lê essa escritura, aonde você coloca esse cumprimento? No passado, no presente ou no futuro? O que é que vocês acham? Qual é o entendimento disso que você está lendo na escritura? Porque você veja que a escritura diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então João estava falando de algo que estava no futuro, mas que estava próximo para acontecer. E você, irmão, quando você lê, qual é o entendimento que você tem dessa escritura? Essa escritura, esse tempo, essa dispensação, essa era que João disse que estava próximo a se cumprir, ela está no passado? Ela está no presente? Ou ela ainda vai se cumprir? Qual é o seu entendimento? O apóstolo Paulo, irmão, ele falou de algo bem parecido. Aqui no capítulo 3 de Efésios, Paulo falou de algo bem parecido. Efésios, capítulo 3. Olha aqui que Paulo fala. Paulo fala de uma dispensação também. Aqui, capítulo 3, versos 9 de 1 Tessalonicenses, de Efésios. Efésios, capítulo 3, verso 9. Veja que Paulo também fala de uma dispensação. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então o apóstolo Paulo, como primeiro mensageiro, profeta da era, também fala de uma dispensação. E aí, meus irmãos? Qual é o entendimento? Aí, pastores da mensagem,
Eu quero falar com os pastores dinossauro da mensagem. Quer dizer, pastor de 40 anos que tem... E o que é que vocês entendem sobre essa escritura? Essa escritura já está no passado? Ela está cumprindo no presente? Ou ainda vai se cumprir? Eu acredito que a maioria dos pastores da mensagem, por eles serem literalistas. Por que literalista? Porque tudo ele vê literal. Ele não consegue ver a diferença da coisa literal e da coisa espiritual. Tudo isso para eles é literal. E também a maioria dos pastores da mensagem são futuristas. A teologia deles é uma teologia futurista, literalista. Então, meus queridos pregadores da mensagem, porque o que nós temos na mensagem é muitos pregadores. Ora, aqui no meu estado, meu irmão, tem pregadores, sabe, muitos pregadores da mensagem. E aí, esse tempo, essa dispensação, essa era que João disse que estava próximo, se cumpriu no tempo dele? Vai estar cumprindo hoje ou ainda vai se cumprir? Eu tenho certeza que a maioria dos pregadores da mensagem, eles dizem que isso ainda é para o futuro, tá bom? Mas também o apóstolo Pedro, irmão, ele falou de algo parecido. Vamos lá. Vamos ver o que é que Pedro também falou sobre isso. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedro também falou de algo baseado a essa dispensação, a essa era que João disse que estava próximo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim: que mediante a fé, e a gente sabe que fé é revelação. Nós temos aprendido com o nosso profeta que fé é revelação. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, para a salvação já preste para se revelar no último tempo. E aí? Isso que Pedro falou se cumpriu na sua dispensação ou ele estava profetizando algo para o futuro? Porque ele diz assim, ó, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar no último tempo. E aí? Isso aqui se cumpriu no tempo de Pedro? Você veja que Pedro estava falando algo bem parecido o que João falou no Apocalipse, capítulo 1, verso 3. O tempo está próximo. E aí, meus queridos irmãos? O que é que os irmãos, os pregadores da mensagem, entendem sobre isso? E aí? Mas, vamos para o profeta de Deus, o sétimo anjo, porque o único que tem capacidade e autoridade de mostrar para nós que isso que João está falando, isso que Pedro falou, isso que Paulo falou, ainda vai se cumprir, ou está cumprido, ou já se cumpriu. Só o sétimo anjo pode falar. Muito bem, vamos aqui para a mensagem do sétimo anjo. Na mensagem Apocalipse, livro dos símbolos. Essa mensagem o profeta pregou no dia 17 de junho de 1956. Livro dos símbolos. E se lembre que o nosso tema hoje é: o tempo está próximo. E aí? Esse tempo que está próximo, que João falou no Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Para vocês, pregadores da mensagem. Para vocês, pastores dinossauro. Isso já se cumpriu? Ou está se cumprindo? Ou vai se cumprir? Vamos ver o que é que o sétimo anjo fala isso. Vamos ver o que é que o sétimo anjo traz sobre isso para nós. Mensagem Apocalipse, livro dos símbolos. Parágrafo 75 até o 76. Vamos ler 2 parágrafos da mensagem Apocalipse, livro dos símbolos. Vamos ver o que é que o profeta diz. Veja só, vamos lá. Se nós podemos entrar nisso agora, olhe, quando é que esse tempo está próximo? Aí o profeta de Deus também foi uma pergunta. Como eu estou fazendo aqui, ele faz também. Quando é que o tempo está próximo?
Quando é, irmão, que essa era que João está falando aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, ela vai se cumprir? Ou ela já se cumpriu? Ou ainda vai se cumprir para o futuro? O profeta de Deus faz a pergunta: quando é que o tempo está próximo? Aí o profeta responde: quando a revelação de Jesus Cristo tiver sido revelada ao corpo de Cristo. E aí, irmãos? Isso aqui não já se cumpriu? Quando é que o tempo está próximo? Quando a revelação de Jesus Cristo tiver sido revelada ao corpo de Cristo. Isso aqui, irmão, não já se cumpriu? Vamos lá. E Cristo tiver sido revelado, não morto, mas vivo, vivendo na sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez, o mesmo ministério, o mesmo evangelho, o mesmo sinal. Qual é o sinal? O Cristo ressuscitado, quando ele é revelado pelo seu anjo para a igreja. E agora? Meu Deus. Então, um anjo viria e revelaria Cristo para a igreja. Agora, eu te pergunto mais uma vez, irmão. Isso já está cumprido ou ainda vai se cumprir? E aí? O que é que vocês entendem sobre isso? Então, o tempo está à mão. Aí o profeta diz: nunca houve um tempo desde aquele dia até hoje. E esse hoje aqui, irmão, não é hoje, 31 de março de 2025, não. Esse hoje aqui foi o tempo do sétimo anjo, quando ele falou isso aqui, no dia 17 de junho de 1956. Então, o tempo está à mão. E nunca houve um tempo, desde aquele dia até hoje, que o mistério de Jesus Cristo tem sido revelado até nesses últimos anos. Então, o tempo está próximo. Irmão, isso já se cumpriu. Isso que João disse que estava próximo a se cumprir, levou 2000 anos para se cumprir. Agora, nós estamos vivendo, nós estamos sendo beneficiados por algo que se cumpriu. Porque isso se cumprir, esse tempo, essa dispensação, essa era se cumpriria quando a revelação de Jesus Cristo tivesse sido revelada ao corpo de Cristo, quer dizer, a sua esposa. E isso já aconteceu. Meu Deus. Eu não sei como tem alguns pastores que ainda ficam, sabe, ainda fica se engalhando com certas coisinhas da Bíblia e na mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque eles não lêem a mensagem do jeito que é para ler. Eles lêem a mensagem com a mente cheia de tradição e de ideia de outros pregadores. Esvazia a sua mente, irmão, quando você for ler a mensagem. Aí com a sua mente esvaziada, você vai entender o que a mensagem está falando. Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui. Parágrafo 75, antes de ir para o 76. Se nós podemos entrar nisso agora, olhe. Quando é que o tempo está próximo? Quando a revelação de Jesus Cristo tiver sido revelado ao corpo de Cristo. E Cristo tiver sido revelado, não morto, mas vivo, vivendo em sua igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez. O mesmo ministério, o mesmo evangelho, o mesmo sinal. Olha aí, que sinal é esse? Aí muitos vão interpretar que esses sinais são falar línguas estranhas, expulsar demônio. Não, esse sinal aqui é o sinal do Filho do Homem. E o profeta disse no parágrafo 155 da mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, que o ministério do Filho do Homem duraria poucos tempos. Porque depois do sinal do Filho do Homem, o que viria era o sinal do filho de Davi. O Cristo ressuscitado, quando ele é revelado pelo seu anjo para a igreja. Qual foi o anjo que revelou Cristo? Que revelou Cristo para o seu corpo? Qual foi o anjo? Paulo? Irineu? São Martim? Columba? Lutero? Wesley? Eles fizeram parte disso.
Mas quando chegou no último anjo, no sétimo anjo, se cumpre o mistério de Deus, a plenitude, a vinda. Então o tempo está à mão. Quem foi esse anjo que revelou para a igreja, que revelou para a esposa de Cristo? Foi o sétimo, para cumprir Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou a seus servos, a saber, os profetas. Esse foi o anjo que revelou Jesus Cristo para a igreja no tempo do fim. Então o tempo está à mão. E nunca houve um tempo, desde aquele dia até hoje, em que o mistério de Jesus Cristo tem sido revelado até esses últimos anos. Então o tempo está à mão. Então, irmão, essa escritura, essa dispensação, esse tempo que para João estava próximo, durou 2000 anos para se cumprir. E hoje, essa escritura é cumprida, já se cumpriu cabalmente no ministério do sétimo anjo. E hoje, estamos sendo beneficiados por essa revelação cumprida. Estamos recebendo os benefícios disso. Então isso não vai se cumprir, isso já se cumpriu lá atrás. Parágrafo 76. Observe o mundo no seu natural. Agora, observe o mundo no seu natural. O atômico, o hidrogênio, a cobalto, isso aqui está falando das bombas, e todas as bombas, e as coisas que eles têm, o mundo inteiro está tremendo, tudo está sacudindo e tremendo, toda a natureza está gemendo. Você sabe disso? Eu sei disso. O Pentágono sabe disso. A Rússia sabe disso. A Inglaterra sabe disso. O mundo sabe disso. O tempo está próximo. Quer dizer, o tempo já se cumpriu, irmão. Essa escritura já aconteceu, já se cumpriu cabalmente. O que está fazendo a natureza tremer dessa maneira é porque o tempo está próximo. Muitos ainda da mensagem, alguns pregadores, pastores, ainda estão levando essa escritura para o futuro ainda. Mas, irmão, ela já passou. Se cumpriu lá atrás. Nós apenas estamos recebendo os benefícios do cumprimento das escrituras. Essa foi a mensagem Apocalipse, o livro dos símbolos, aonde nós lemos. Muito bem, agora vamos para outra mensagem. Mensagem a revelação de Jesus Cristo do dia 4 de dezembro de 1960. Saímos de 56, vamos para 1960. Mensagem a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 116. O profeta diz: que tempo está próximo? Que tempo está? Mais uma vez ele faz uma pergunta, irmão. Que tempo está próximo? O tempo em que estas coisas acontecem. Qual coisas, irmão Brana? Quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. Então, cada era teve a sua parte. Quando chega na última era, no último mensageiro, no tempo do fim, ela vem completa. A totalidade. Então isso faz o cumprimento do tempo. Então, esse tempo, essa era, que João disse há 2000 anos atrás, que estava próximo, passou 2000 anos para se cumprir. E agora, se cumpriu lá no tempo do profeta de Deus, o sétimo anjo. Olha, que tempo está próximo? Aí o profeta, essa é a pergunta que ele faz novamente. Que era está próxima? Que tempo é esse? Que dispensação é essa que está próxima? O tempo, ou a era, ou a dispensação que estas coisas acontecem. Que coisas? Quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. E os selos revelados, irmão, trouxe a plenitude da revelação de Jesus Cristo. Quem disse isso foi o profeta de Deus na mensagem A Festa das Trombetas. Então, sim, meus queridos irmãos, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, é história.
É história. Aqueles que acham que ainda vai se cumprir lá para frente, ele pode esquecer. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Que essa escritura cabalmente já se cumpriu. Já virou história hoje. Dia 31 de março de 2025, nós estamos apenas sendo beneficiados pelo cumprimento da escritura. Eu estou recebendo os benefícios desse cumprimento. Outros estão recebendo malefício quando pega essa escritura que já se cumpriu e joga lá para frente. Deixa eu ler mais uma vez. Que tempo está próximo? O tempo em que essas coisas acontecem. Quando esta revelação de Jesus Cristo é completada em cada era da igreja. Amém? Muito bem. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, para nós estamos já perto de encerrar a nossa palestra. A mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecia, do dia 6 de dezembro de 1965. 6 de dezembro de 1965. Eventos Modernos, esclarecido por profecia, parágrafo 134. Vamos tomar aqui o profeta de Deus para mostrar que esse tempo que estava próximo já foi cumprido lá atrás, no tempo do sétimo anjo. Porque era no tempo que o anjo revelava Jesus Cristo para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. E isso já isso já cumpriu, isso já virou história, irmão. 134 da mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecia. Eu vou usar aqui a tradução dos crentes da Bíblia, certo? Diz assim: Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Isso é correto? E hoje, antes que Jesus venha novamente, é aqui que muitos estão vendo aí, que Jesus ainda não veio. Aí veja só, irmão, o profeta falou isso na mensagem do Desvelado de Deus, que teve coisa que ele falou propositalmente. Ele falou coisa propositalmente, por quê? Por que ele falou coisas propositalmente? Porque ele estava fazendo uma escolha entre os eleitos, entre o povo. Então, quando muita gente lê esse parágrafo, tá vendo aí, ó? Ele diz assim, ó, tá vendo? Para aqueles que dizem que Jesus já veio, o irmão Branco tá dizendo que ele ainda vai vir. Mas veja só, preste atenção. Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Isso é correto? É correto. Ele veio como um profeta, o Filho do Homem. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo tem de se manifestar em carne. Agora eu te pergunto, ele vai vir ou já veio? Porque muitas pessoas estão esperando a vinda de Jesus com aquele corpo que ele teve há 2000 anos atrás, lá na Palestina. Não, meu irmão. Esse corpo nunca mais você vai ver. Deixa eu ler mais isso aqui, mais uma vez, que isso aqui é tremendo. Quando Jesus, quando ele veio, era para ele ser um profeta. Isso é correto? E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação, quer dizer, a completa revelação da pessoa de Jesus Cristo tem que se manifestar em carne. Pense nisso. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for revelado, o que é revelado? Desvelado, feito conhecido. Que você não conheceu Jesus Cristo, irmão. Nessa vinda, nessa manifestação que aconteceu em 63, você nunca mais vai conhecê-lo. Tá vendo? E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo tem que ser manifestado em carne. Pense nisso. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for revelado. O que é revelado? Desvelado. Feito conhecido. O segredo tem sido trazido e revelado no dia daquele Filho do Homem ser revelado, o mundo estaria na condição de Sodoma. Temos isso? Não temos? Olha aí. Olha o profeta perguntando, temos isso aí ou não temos?
Sim, quando crer nisto, esta é a condição de Sodoma. Isso é exatamente correto. Olhe onde isso está acontecendo agora. E esse agora não é agora, 31 de março de 2025, não. É agora, no tempo do sétimo anjo. Então, irmão, aqui está. O tempo está próximo. Para João, durou 2000 anos para se cumprir. Para nós, hoje, esse tempo está próximo, já se cumpriu, já ficou para trás. Estamos apenas recebendo os benefícios do cumprimento da sua palavra. Amém? Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos proteja. Se Deus permitir, domingo estaremos mais uma vez aqui para trazer mais uma porção da palavra do dia, tá bom? Que Deus abençoe você que não é inscrito ainda, que se inscreva no meu canal para nos ajudar, dê o like. E tem muitos que dizem assim, mas irmão Jair, o senhor, cadê os vídeos novos? Eu digo, mas toda quarta e domingo eu coloco, mas eu não recebo. Porque tem vezes que você esqueceu de apertar no sininho. Aperte no sininho, tá bom? Porque toda vez que eu colocar um vídeo na quarta e no domingo, você recebe o sinal que teve de novo, tá bom? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, derramem em todos os corações. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima no nome do Senhor Jesus.